Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o David Raoni do Nascimento Fernandes. Ele está aprovado em primeiro lugar no concurso dos Correios para o cargo de carteiro para São Luís, no Maranhão. David, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns por essa conquista no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Obrigado. É um prazer também estar aqui sendo convidado para compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa felicidade também dessa conquista. Eu me chamo David, como você falou, eu tenho 32 anos, sou natural de Miranda do Norte, aqui no estado do Maranhão, mas vivo desde sempre aqui na capital de São Luís. Eu sou graduando em gestão portuária, que é a área que eu trabalho, né, no caso. Uhum. Quando a gente fala em concurso público, né, tem pessoas que já vêm do mundo, porque tem algum parente, tinham ouvido falar, outras caem de paraquedas no mundo dos concursos, né, vão conhecendo um pouquinho mais sobre os cargos públicos e se interessam, em estudar para se tornar servidor. No seu caso, como que você conheceu as carreiras públicas, de onde veio a vontade de fazer concurso público e quando que foi o pontapé inicial no mundo dos concursos? Apesar de ter sido sempre um bom aluno na escola, eu nunca tive esse pé no mundo dos concursos. Sempre acreditei muito na iniciativa privada, sempre, desde que saí do ensino médio, entrei na graduação, sempre trilhei esse caminho da carreira privada, iniciativa privada. Então, de início, não passava na minha cabeça, era realmente uma realidade até que distante. E aí, baseado em algumas experiências, algumas frustrações durante esse caminho no ambiente corporativo, diversos alguns pequenos pormenores que foram somando a isso, né? Me fizeram procurar, vendo alguns colegas, alguns conhecidos que foram também trilhando esse caminho de estudo e conquistando algumas oportunidades, eu fui criando essa paixonite aí pelos concursos, mas de início não era nunca foi um plano, mas essas questões das frustrações mesmo pessoais, profissionais, que me motivaram a buscar um outro viés. E quando que você começou de fato a estudar para concurso? Para iniciar essa trilha de estudos direcionado para concursos mesmo, foi no último ano de 2024. Tá bem recente mesmo. Eu, inclusive, me considero um estudante bem iniciante. E você já tinha um foco, já imaginava a área que queria seguir, ou foi pensando mais nas questões geográficas, de fazer concurso que te pudesse ficar em casa ou próximo de casa? Então, inicialmente, a minha ideia, por não ter tanta experiência no mundo dos concursos, vendo essa, entre aspas, limitação, eu tentei começar por concursos menores e o meu primeiro olhar foi para concursos de prefeitura local, mesmo aqui na minha cidade. Inclusive, antes do concurso dos Correios, eu me inscrevi e comecei a estudar para um concurso municipal, que infelizmente eu não prestei a prova, não acabei não indo. E aí, no caso, o certame dos Correios foi a minha segunda, digamos, oportunidade ali. Segunda oportunidade, mas pelo que eu entendi, primeira prova, né? Como foi quando você viu seu nome na lista dos aprovados, no topo da lista, a ficha já caiu, ainda não caiu? Como que foi esse momento de ver ali a sua colocação, a sua aprovação? Olha, bem sinceramente, foi uma surpresa. Fiquei bastante feliz. Na verdade, no momento da prova, eu fui me surpreendendo a cada questão que era feita ali, né? Fiquei meio desconfiado, achei que estava estranho. Mas, assim, é uma sessão muito legal, muito boa. A ficha tá caindo ainda aos poucos, né? A gente sempre deseja, quando a gente estuda para concurso, a gente deseja que essa aprovação chegue, mas a gente nunca espera quando ela chega de verdade que está acontecendo, né? A pessoa sempre pergunta assim, quanto tempo eu vou demorar para passar, né? Acho que isso é muito relativo, depende da quantidade de matérias que você vai estudar, né? Depende do quanto você vai conseguir otimizar os seus estudos, não só em quantidade, mas em qualidade também. Então, para a gente falar um pouquinho de preparação, o concurseiro gosta muito disso, horas líquidas, né? Você precisava conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, era quantas horas que você conseguia, de fato, sentar e estudar para concurso público? Olha, isso daí realmente, para mim, foi no início foi uma grande bagunça, assim, eu até brinco com isso. De fato, eu
finalizando a graduação, né, da área que eu trabalho, conciliando com o trabalho, horário expediente. Essa minha área de atuação é uma área que ela é muito dinâmica, então a gente acaba tendo que ficar disponível praticamente o tempo todo, inclusive foi um dos motivos também que me fez buscar carreira pública, né? Então eu acabava, no começo eu acabei me frustrando algumas vezes, tanto que o primeiro certame eu não quis fazer por conta disso. Eu me achei despreparado o suficiente porque eu não conseguia seguir o meu cronograma de estudos, não conseguia estudar todos os dias. Com o tempo eu fui verificando, percebendo que foi necessário dar uma flexibilizada nesses planejamentos que eu fazia, e eu tentava pelo menos entre 2 horas, 3 horas líquidas ali por dia. Uhum. Já que você caiu de paraquedas nesse mundo dos concursos, né, é algo que foi novo para você, como que você conheceu o Estratégia Concursos? Foi através de pesquisa, de indicação? O que que te chamou a atenção no material a ponto de você decidir confiar e virar aluno? É meio difícil não conhecer o estratégia, né? A gente acaba que qualquer buscador de pesquisa que a gente jogue qual é o melhor material, qual é o melhor curso preparatório, sempre vai aparecer ali o Estratégia Concursos. E por questão de curiosidade mesmo, quando eu estava pesquisando as provas que viriam, que estariam com editais iminentes e que não teriam uma necessidade de disciplinas tão grande, de estudo tão grande, já que eu queria algo mais rápido, com menor quantidade de conteúdo. Então, durante essas minhas buscas, entrando em alguns grupos de estudo, eu fui vendo alguns colegas, algumas sugestões, e sempre eles indicavam o material do Estratégia. A priori, eu me matriculei no pacote específico para os Correios. A minha primeira impressão já ali com as trilhas estratégicas para esse concurso foi muito positiva. A organização, a abrangência da teoria, os exercícios ali já dentro da teoria, as listas focadas na banca logo depois, todo o acervo do Estratégia foi muito importante também nesse processo. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Sobre planejamento de estudo. Eu vejo que muitas vezes a primeira aprovação demora a vir, não só pela quantidade de assunto a ser estudado, mas por estar estudando de forma errada. Às vezes não sabendo o momento de fazer revisão, o momento de fazer questões, ou a importância de fazer questões. E você citou a trilha, né? A trilha é ótimo para realmente você não precisar montar um cronograma, seguir ali de fato, né, o caminho das pedras para conquistar a aprovação. Você já tinha ouvido falar da trilha? Por que que você decidiu confiar na trilha? E por que que você optou, né, em usar a trilha em vez, por exemplo, de fazer um cronograma? Então, primeiro eu tive a experiência da minha frustração no concurso anterior, que eu não consegui, eu perdi muito tempo, que eu já não tinha, o tempo já era muito escasso, perdi muito tempo montando cronograma, organizando material, pesquisando curso, vendo teoria, não conseguia seguir direito, aí tinha que reprogramar, perdia mais tempo. Então, primeiro teve essa questão, né, da minha experiência anterior. E aí, vendo as lives do Estratégia, as sugestões dos professores, dos mentores todos, comentando a eficiência, né, da trilha, eu tentei para poder conhecer como é que funcionava, e foi assim um achado, de fato, foi muito, muito, muito positiva a experiência, porque realmente, como já era escasso tempo para que eu ali debruçasse nos estudos, com a trilha eu já tinha tudo para mim ali, era só seguir. Já estava todas as tarefas ordenadas, o que fazer, quanto tempo fazer, como fazer, onde fazer. Então, isso aí já me economizou 50% do tempo que eu não tinha e que provavelmente a concorrência, os outros candidatos estariam perdendo preparando esse material. Então, foi muito eficiente. E teve o lado do comprometimento também. Eu sempre falo, sempre faço uma associação com uma academia, por exemplo. Se você vai lá e na hora decide o que você vai fazer, você acaba fazendo aqueles exercícios que você mais gosta, acaba indo embora um pouquinho mais cedo, fazendo um pouco menos do que deveria. Mas quando você tem uma ficha para seguir, aqueles professores em volta ali olhando, você acaba tendo um comprometimento maior. A trilha também foi pensando nisso, nessa parte do comprometimento, ou isso para você, você conseguir ali seguir exatamente o que tinha que fazer sem ter essa preocupação com o comprometimento?
Não, com certeza, a grande vantagem da trilha é que para quem tem pouco tempo disponível vai ter esse cuidado, né, que vai ter todo o caminho já preparado para ser seguido, e aí você tem que seguir baseado ali na flexibilidade de horário que você tem, mas seguindo à risca, confiando que aquela metodologia ali foi preparada por aprovados, né, por gente experiente, conhecedora da área, e com certeza a questão de ter tarefas ali diária motiva e impulsiona mais a segui-la, né? Com certeza. E na trilha já tinha também os momentos de fazer revisões, de fazer questões. Sim, sim, a trilha estratégica ela abrange todos os pilares do estudo, digamos assim. A questão da teoria, já exercícios ali durante a teoria, posteriormente revisão pelas marcações dos PDFs ou com outras questões comentadas. Então, é o arsenal completo, na verdade. Uhum. Você tem ideia de quantas questões você resolveu? Para você, qual que foi a importância de fazer questões durante a preparação? Olha, foi muito importante fazer as questões durante a preparação. Especificamente no material do PDF do Estratégia, focado para essa prova, eles tiveram um cuidado muito legal de focar nas questões da banca. E, inclusive, pós-prova, houve muita discussão de algumas questões que poderiam teriam indício ali de serem anuladas, abertas a possibilidade de recurso. E aí eu estava bem tranquilo com relação a isso, porque eu vi algumas questões muito parecidas no material que já tinham um histórico da banca de serem polêmicas e que só repetiram, só tornaram a vir na prova e que para quem fez muitas questões da banca, tirou de letra. Então, com certeza, as questões foram muito importantes nesse cenário. Eu não tenho firmeza e segurança, não consigo enumerar a quantidade de questões que eu fiz, mas foram bastante. Eu acredito que tanto as questões entre a teoria no material de estratégia, quanto as de fixação, revisão, que são recomendadas durante a trilha, elas são muito importantes. A trilha indica o PDF, você comentou sobre o PDF. O PDF, de fato, foi o seu material base? Em algum momento chegou a utilizar as videoaulas? Durante toda a minha trajetória de estudo, eu tentei usar o máximo, na completude mesmo, o PDF, que era a recomendação da trilha. Eu segui muito, confiei muito na equipe que preparou a trilha. Assim, como eu tinha pouco tempo para organizar, então eu só fui e confiei. Aí, no caso, algumas coisas que eu tinha mais dificuldade, algum conteúdo que eu achava um pouquinho mais confuso, que só com a leitura do PDF eu não conseguia consolidar. Aí, às vezes, eu ia ali nas videoaulas para poder ter uma noção diferente, um olhar diferente. Mas isso somente quando eu tinha certeza de que aquele conteúdo era um conteúdo importante. Então, eu também acabava indo ali no passo estratégico para ver como é que era a incidência desse assunto na prova. Então, foi um jogo de xadrez, digamos assim. Uhum. Então, você utilizou bastante das ferramentas, né? Além dos PDFs, das videoaulas, trilha, o passo, se eu não me engano, é um material que traz ali mais ou menos o que mais cai, e aí é direcionado para o que mais cai na prova, o que que a banca costuma cobrar mais, não é isso? Exatamente. Normalmente pós-edital, a equipe do Estratégia prepara um material que é baseado na incidência das últimas provas da banca ou desse certame. No caso, o dos Correios, eles pegaram a banca que foi a que ficou responsável pela prova e fizeram uma estatística dos assuntos mais recorrentes, mais importantes, caso o concurseiro não tivesse muito tempo disponível para estudar todo o edital, ele focaria naqueles em que tem um maior índice de recorrência. E então, quando eu tinha dificuldade em algum assunto da teoria, que eu verificava que não estava ali no passo, que não era tão incidente assim, eu deixava um pouquinho para depois e focava nos que eu tinha dúvida ou que não estava tão seguro, mas que estava ali num grau, um percentual bem maior de recorrência.
Ajuda muito nisso, né? De você às vezes tá ali quebrando a cabeça com um assunto que não é na sua cabeça de jeito nenhum, e você não consegue entender. E você olha lá no plano estratégico, a incidência que cai é de 0,024. Então, às vezes não vale a pena, né? Pode, a banca pode inovar, porque se já caiu uma vez, pode cair uma segunda vez, mas não é a tendência, né? E vale a pena olhar também não só a incidência por matéria, mas ver os pontos principais, porque eu acho que esses sim que vale a pena. Se você tá vendo ali que é o ponto que a banca mais cobra, você não está entendendo, se vira, vai para a videoaula, busca outras ferramentas, mas é saber que é algo que não deve deixar passar. Sobre a utilização dos PDFs, você ainda fazia marcações, anotações, chegou a fazer algum material personalizado para ajudar ou nas revisões ou até mesmo na memorização? Olha, a minha preparação para esse concurso, ela não foi tão extensa, ela foi bem corrida, assim, foi por volta de 5 meses mesmo, assim, foi um período curto. Então, eu não tinha muito tempo para desenvolver meus próprios materiais. Então, eu evitei ao máximo, que até uma das recomendações da trilha é só fazer as marcações das partes mais importantes, ou nem fazer as marcações, mas recorrer aos PDFs marcados por aprovados. Então, na verdade, eu evitei ao máximo criar material próprio, porém usei os materiais e no início eu fiz marcações, posteriormente, quando eu já estava muito próximo da data da prova, eu já pegava mesmo ali o material já grifado para poder acelerar ali o meu rendimento. Uhum. Então, não tem desculpa, né? A pessoa, não gosto muito de leitura, não vou estudar para concurso porque eu não gosto muito de ler. Vai assistir videoaula. Ah, não gosto muito de videoaula. Vai para o PDF. Ah, não sei montar cronograma, estratégia, tem a trilha estratégica. Ah, eu não sei o que focar mais, o que eu mais caio. Vai para o passo estratégico. Passo. Ah, dá muito trabalho ficar marcando, eu vou marcar tudo porque é tudo importante. Tem PDF com marcação dos aprovados. Eu sempre falo assim, eu acho que se você me pedir para citar todas as ferramentas que o estratégia tem hoje para ajudar o aluno, eu acho que eu não consigo enumerar, porque hoje são várias. Mas não quer dizer que o aluno precisa utilizar todas elas. Eu conheço pessoas que foram aprovadas só utilizando o PDF, nos momentos ali de mais dificuldade, as videoaulas, e pronto, fez seu próprio cronograma, sua própria rotina de estudo, não utilizou mais ferramenta nenhuma. Agora, pessoas como você, que utilizou uma aqui, é outro momento mais oportuno a outra, então essas ferramentas são justamente para isso, né? Principalmente para o iniciante, para vir ali auxiliar ou para tampar aquele buraco ali que talvez a pessoa não está conseguindo e para facilitar. Então, não tem desculpa para não estudar. Vai ter uma ferramenta ali para poder te ajudar. E no seu caso, eu acredito que foi pelo fato de estar iniciando no mundo dos concursos, traz essa insegurança, né? De estar ali dedicando tempo, mas será que eu estou fazendo o que é certo, a forma certa? Será que essa dedicação não vai ser em vão? É exatamente isso. A palavra é essa. Por ser um estudante iniciante, a gente acaba tentando abraçar ali a maior quantidade possível de meios para tentar digerir aquele conteúdo, né? Então, às vezes também pelo cansaço da rotina, às vezes por ter menos tempo, a gente é interessante fazer essa. Óbvio que vai depender de cada um, de como aquilo ali funciona para cada pessoa. No meu caso, funcionava muito bem eu ficar variando ali. Hoje eu não estou com vontade, eu estou muito cansado, não estou com vontade só de ler o material, então eu vou ali ver uma videoaula. Hoje eu estou cansado de ficar só vendo videoaula, então eu vou para ali para outra ferramenta. Às vezes, uma ferramenta também pode servir como revisão, em vez de ir só para as questões. Então, eu acredito que esse dinamismo, né, entre as ferramentas, às vezes também pode ajudar. Principalmente no caso, para quem é iniciante, com certeza, eu acho que, às vezes, variando ali a forma de estudar, o cérebro vai entendendo que houve uma mudança e aí acaba aceitando de uma forma mais agradável. Como eu comentei aqui no início, né, eu acho que esse tempo até a aprovação tem muito mais a ver com qualidade de estudo do que quantidade, né? Você sentar no momento que você tem, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, o dia todo, você estudar realmente da forma correta. Eu, pelo que eu percebi, né, pelo menos aí nessa sua segunda prova, você tentou fazer tudo dentro das suas possibilidades para fazer dar certo e de fato deu. Mas mesmo assim, você considera que teve algum erro, erros aí que você corrigiu a tempo, principalmente pensando nessa sua segunda etapa de preparação? E o que que você considera também que foram os seus principais acertos que contribuíram principalmente para você alcançar a primeira colocação? Quando a gente não tem assim uma segurança de qual caminho seguir, né? A gente erra mais do que acerta, né?
Eu acredito que eu tive vários erros durante a trajetória, mas eu acredito que nenhum aprovado teve só acertos. Pelo contrário, às vezes até erra mais e vai corrigindo cada erro. No começo, principalmente quando a gente cai de paraquedas no mundo dos concursos, a gente vai fazendo do jeito que acha, ali do jeito que acredita que é o melhor para a nossa aprendizagem. Às vezes vai sem muita disciplina mesmo, sem constância, não consegue estudar todo dia. Mas, assim, trabalhando aos poucos mesmo, entendendo que é um processo que vai crescendo continuamente. E durante esse percurso, o que eu considero ter sido o maior acerto foi eu ter conhecido pessoas que já tinham experiência nesse caminho, nesse estudo, para dar algumas dicas que encurtaram um pouco o meu processo, tanto estudantes quanto professores mesmo de estratégia, durante as lives, as dicas que eles davam, os mentores de estratégia, eles que também são ex-aprovados, né? Eles passaram também por todo esse caminho das pedras, então, facilitando esse caminho para a gente, com as dicas deles, as experiências, eu acredito que é um dos grandes acertos durante esse processo. E também, além disso, eu acredito que o maior acerto também foi eu ter acreditado em mim, diferente da primeira prova que eu desisti, me achei despreparado, porque acredito que a gente nunca vai estar 100%, nunca vai estar preparado. Se eu tivesse pensado da mesma forma que eu pensei na primeira, eu também não teria feito a prova e não teria visto o resultado que foi. Então, o maior acerto também, às vezes, é seguir ali, mesmo achando que ainda não está na hora, mas ir tentando, e seguir tentando. E essa tentativa, esse seguir tentando, vinha de motivação, de algo que que te motivava, ou você nem pensava nisso, virou uma obrigação, é sentar, estudar, não vou nem pensar nisso aqui, vou só focar na prova e dar o meu melhor. Olha, eu confesso que sim, que no início tinha sim a questão da motivação, de sair do setor privado, de ir para um lugar mais confortável, onde eu tivesse mais tempo de qualidade. É, isso tudo era motivação no início, mas como a maioria da galera que estuda para concurso sabe, a motivação ela é só ali no início, né? Igual uma paixonite, depois ela some e a gente tem que fazer todo dia mesmo na disciplina, na constância. Nessa prova dos Correios eu fui sem muita certeza do que viria. Então é só ir mesmo, assim. Às vezes tem a motivação, óbvio, a gente tem que ficar lembrando todos os dias de onde a gente veio e o que motivou a gente a sair do zero e começar o primeiro conteúdo, mas a disciplina mesmo, a constância que vai fazer os resultados, mais até do que a motivação, acredito. Eu te quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade dessa entrevista, falar um pouquinho mais sobre sua jornada até essa aprovação, mas antes da gente finalizar, o que que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Eu gostaria de dizer o que eu diria para mim mesmo, assim, no início, né? Para não desistir, não desistir de você, seguir o caminho, seguir estudando, mesmo no dia que não der, no dia seguinte, retornar pro foco, pro ritmo. Durante todo esse percurso, não vai ser prazeroso mesmo, não. Vai ser dolorido, faz tudo parte do processo. A disciplina, a constância, ela não é mil maravilhas, não é só alegria, mas é seguir estudando, caminhando, mantendo a constância diária, pouquinho a pouquinho, e ainda que tenha pouco tempo disponível, mesmo que o seu tempo seja escasso, tente fazer ali meia hora, uma hora por dia, e a aprovação vai chegar. Às vezes surpreendentemente, às vezes sem esperar, às vezes fazendo a prova achando que não deveria ter feito porque não estudou edital, não fechou edital, mas chegando lá, começa a sorrir das questões e o resultado vem depois. Interessante que você falou aí, né, que não vai ser fácil, falou das dificuldades, mas falou com um sorriso no rosto, né? Então, não se arrepende, vale a pena. Não, não, vale muito a pena. Por isso, sorriso no rosto, porque realmente depois que a gente vê o resultado, todo esforço vale. Então, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, vai seguir estudando. Vou seguir estudando, muito obrigado também pelo convite. Eu vou seguir estudando, sim. Eu acho que depois que a gente passa pela primeira aprovação, a gente ganha ali um gás extra para seguir próximos certames aí.
Então já fica o convite aí, vindo mais aprovações, que eu sei que é só questão de tempo, para vir mais entrevistas também. Então, mais uma vez, David, obrigada e parabéns. Obrigado novamente. Obrigado. Obrigada, pessoal que está nos assistindo. Quiser conferir a entrevista do David por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.